Muito bem, nosso conteúdo inicial de álgebra lineares é um conteúdo relativamente simples, onde nós vamos ver matrizes determinantes e sistemas lineares, e sempre com um viés de aplicação. Tá? Sempre nós queremos alguma aplicação na engenharia. Essas figuras elas não estão bem à toa aqui colocadas, do ponto de vista da álgebra linear. Isso aqui tem tudo a ver com espaços vetoriais, né? Reta, plano, né? O próprio espaço vetorial, o R3. Aqui uma combinação linear de transparência, de luminosidade, de preto e branco. Então, é uma combinação linear. Aqui eu tenho vetores também, com uma combinação linear. Aqui eu tenho uma matriz desenhada. Enfim, tudo que envolve a álgebra linear. Tá? Não é só algo, assim, uma arte para deixar bonitinho, não. Bom, aqui eu tenho um cubo desenhado com vários vetores, né? Tudo a ver com a álgebra linear, né? Cheio de vetores. Eu posso desenhar um cachorro com vetores também. Né? Uma função em álgebra linear vai ser um vetor. Então, um vetor não vai ser só uma seta, né? Porque, a princípio, eu posso acreditar que vetor é só isso aqui, ó, que tem módulo, né? Direção e sentido. Mas não, uma função, por exemplo, raiz de x, né? eu jogo 4 e sai 2. Né? Uma função também vai ser um vetor. Então, um vetor não vai ser só algo com módulo de direção e sentido. Vai ser tudo que multiplicado por um número real e somado entre si pertença ao mesmo conjunto. Muito louco isso. Muito louco. Então, se eu pegar um número, por exemplo, o número 30, e somar com o número 31, eu vou ter o número 61. Eu posso dizer que esse vetor 30 ele pertence ao conjunto dos números reais. Esse 31 também. E o 61 também. Logo, o conjunto dos números reais, qualquer número real, nós vamos chamar de vetor. Mas isso é só em álgebra linear e a gente já vai entender melhor. Nós vamos começar com esses vetorzinhos assim, tá? Porque vai ser mais fácil de entender primeiro com as setas e depois abstrair. Abstrair é uma palavra que vale para um monte de coisa, né? Bom, então aqui eu tenho dois vetores, né? Eu tenho um vetor V e um vetor W. Se eu multiplicar o vetor V e o vetor W por um escalar A e B, eles só vão mudar de comprimento, né? É o que eu estou vendo aqui. E se eu somar os dois, eu vou ter um novo vetor, um vetor U. Então, essa seta em 2D é um vetor. Por quê? Porque essa seta multiplicada por um número real, mais outra seta multiplicada por um número real, vai dar uma seta. Tá? Pertence ao mesmo conjunto. Aqui eu tenho o vetor V multiplicado por 2. Tá? Multipliquei por um escalar, dobrou de tamanho. Agora eu tenho o vetor V mais o vetor W. O vetor V mais o vetor W é esse terceiro vetor. Continua sendo um vetor. Aqui eu tenho um vetorzinho representado. Né? O vetorzinho, quando eu digo é esse vetor amarelo aqui, ó. Ele está representado como a combinação linear de dois vetores. Na verdade, esse vetor amarelo, ele é 3 vezes o vetor 1 e 0, menos 2 vezes o vetor, aliás, mais 2 vezes... Não, vou deixar menos mesmo. Eu não ia fazer 0 e menos 1, não. Aqui eu vou fazer 0 e 1, então aqui tem que ser menos 2 mesmo. Então, é um vetor, é a combinação. Esse vetor aqui, ele é a combinação linear de um vetor I com um vetor J. Eu faço 3 vezes um vetor, menos 2 vezes o outro vetor, e eu tenho o meu vetor resultante.
Tá? Isso se chama combinação. Eu estou combinando os vetores para gerar um terceiro vetor. Linear, porque não tem nenhum elevado ao quadrado, por exemplo, ou ao cubo. Tá? Por sorte, né? Nossa álgebra é linear. Veja que a álgebra linear já não é fácil. Imagine a álgebra não linear. Nós só vamos ver a linear. Vocês certamente se lembram do produto escalar de dois vetores, né, lá de geometria analítica. Você faria o quê? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. O produto escalar de dois vetores dá zero. De dois vetores perpendiculares dá zero. Ele pode não dar zero, mas se eu tenho um vetor para cá e outro vetor para cá, o produto escalar deles dá zero. Então, de cara, eu já sei que quando o produto escalar dá zero entre dois vetores, eles têm 90 graus entre si. Nós vamos ver, ao longo dessa disciplina, o produto escalar de duas funções. Já que uma função é um vetor, né, nós vamos ver que quando a integral do produto de duas funções dá zero, nós dizemos que essas funções são perpendiculares. Então, seno e cosseno são perpendiculares. Isso até a gente pode dar um golpe aqui para entender, porque se eu colocar no círculo trigonométrico, né, eu pegar um ângulo qualquer aqui, eu sei que esse é o cosseno e esse aqui é o seno, né? Seno, né? Se esse aqui for um ângulo x, esse é o seno de x, e esse pedacinho aqui é o cosseno de x, né? Esse aqui é o seno de x, esse pedacinho aqui. Então, eu consigo ver que seno e cosseno são perpendiculares. Outra forma de ver é pegar essa função aqui azul, né? Seno de x, e aqui é o x, e a preta é o cosseno de x, e aí eu multiplico seno de x por cosseno de x e tenho essa função vermelha. Qual que é o valor da área de menos π? Aqui é menos π e aqui é π. Qual que é o valor da área de menos π a π? Zero, porque a área positiva é igual a negativa. Então, eu também estou informando, por mais abstrato que seja, que a função seno é perpendicular à função cosseno. E assim como eu somo os vetores i, j e k para encontrar qualquer vetor, como eu fiz aqui, ó, eu fiz uma combinação entre os vetores i e j, eu posso fazer uma combinação de senos e cossenos para encontrar qualquer função. Essa função aqui, muito doida, ela é a soma de vários vetores, é a combinação de vários vetores. Então, assim como o vetor 2 e menos 3, eu escrevo como a combinação de 2 vezes 1 e 0, menos 3 vezes 0 e 1, né? E esse aqui é o i e esse aqui é o j. Eu posso dizer que essa função doida, f de x, é igual a 2 cosseno de x, menos 3 seno de x, mais 1 seno de 4x, e assim vai. Tá? A soma de todas as funções que são perpendiculares. E como é que eu sei se as funções são perpendiculares? Faz a integral de uma vezes a outra, se der zero, elas são perpendiculares. Aqui eu ainda estou só dando uma ideia do que nós vamos ver durante o curso. Tá? O que começa, o conteúdo é agora, que são as matrizes. Matrizes que, de certa forma, elas já deviam ser um pouco conhecidas nossas, né? Vetor, quando falo em vetor, até coloco normalmente é colocado uma setinha em cima ou é colocado em negrito, né? Vetor só tem uma coluna ou vetor só tem uma linha. Aí eu chamo de vetor, né? Pode ser 3D, 4D, 2D, né? 1D não, porque daí é um escalar, né? Então, eu tenho aqui um vetor com, sei lá, 3, 2 e menos 1. Poderia ser assim também,
Você que escolhe como quer escrever o vetor. E a matriz não, a matriz tem colunas e linhas, né? E daí eu coloco a respectiva posição da coluna e da linha ali. Aqui eu tenho o que eu chamo de diagonal principal, onde a linha é igual à coluna. O M não precisa ser igual ao N, né? Ele só é igual quando a matriz é quadrada. Nós temos inúmeras aplicações das matrizes. Elas simplificam um monte a nossa vida. Em cálculo 4 mesmo, vocês vão ficar de cara como que é mais fácil trabalhar com matrizes. E aí nós vamos ter que aprender coisas que até então elas são triviais, mas não eram, né? Por exemplo, que 3 vezes 4, todo mundo pensa que é igual a 4 vezes 3. Mas não, tá? Tudo bem, ambos são 12, mas é uma sorte danada. Ô, Ângelo, Oi? eu estava com uma dúvida sobre aqueles vetores lá no início que você estava mostrando para nós o desenho. O que quer dizer quando o vetor está, tipo, quando você puxa ele do final dele e quando você pega ele da base dele, mesmo no início? Eu O acho que quer dizer que isso? eu acho que você estava se Tipo referindo isso. a esse slide aqui, né? É, isso aí. Tipo, aí ele está no final, né? E quando ele está no início, qual que é a diferença disso? O que quer dizer isso? Não tem diferença alguma, Diego. Eu vou fazer agora num quadro branco aqui o porquê que ele é transladado, né? Então, se eu tenho aqui no plano cartesiano 2 vetores, né? Eu tenho esse vetor aqui, V, e aqui um vetor W. E eu quero saber a soma dos dois, né? Eu posso fazer a regra do paralelogramo, assim, visualmente, né? E dizer que esse é o vetor soma. Mas eu também posso fazer a soma dos dois pegando uma régua, medindo aqui, né, um transferidor, o ângulo, e colocando, transladando ele para cá. Às vezes é mais fácil você colocar o início do vetor no fim do outro para fazer a soma. É só isso, Diego. Tá? Mas esse vetor, porque você transladou ele, ele não mudou. Tá? O que caracteriza um vetor? O módulo, que é o comprimento, e a direção e o sentido, que é o ângulo, né? A direção é o ângulo que ele está com relação horizontal, e o sentido, que é, né, a cabeça da seta. Consegui tirar a dúvida? Mais ou menos, mas acho que deu para entender. Deu para entender? Você Tá. transladou ele, no caso. Isso, ele não mudou nada, eu só traslado, eu coloco o começo de um vetor no final do outro. Por exemplo, Diego, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Imagine que eu tivesse aqui ó, esse vetor, vou chamar ele de vetor 1, mais esse vetor, vou chamar de vetor 2, e mais esse vetor 3. Imagine que os três tivessem o mesmo comprimento. E agora eu quero achar o vetor soma. Eu vou fazer assim, ó. 1 mais 2 mais 3. Eu simplesmente transladei ó, o vetor 2, eu coloquei ele aqui. O vetor 1 eu deixei no mesmo lugar. E o vetor 3 ele está com o mesmo jeitão. Eu só coloquei o fim de um no começo do outro. E eu até estou suspeitando que a soma desses 3 vetores aí vai dar 0. Concorda comigo? Sim, concordo. Então, a translação ajuda nesse sentido de visualizar. Nem sempre essa é a melhor maneira de enxergar. Tá? Às vezes é a melhor maneira. A gente só tem que ter em mente que pode transladar a hora que bem quiser. Tá? Isso não vai mudar nada. Obrigado, professor. Imagina. Então, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12. E a gente está tão acostumado com isso, que ainda falaram para a gente que a ordem dos fatores não altera o produto e decoramos isso. Maravilhoso, né? Até na tabuada, né? Certamente, no colégio disseram, ó, se você não sabe 4 vezes 3, tenta 3 vezes 4, que é a mesma coisa. E funcionou muito bem até hoje. Né? Só que 3 vezes 4, vocês vão achar isso uma bobagem, mas não é.
3 vezes 4 é 4 vezes 3. Ambos dão 12, sempre. A ordem dos fatores não altera o produto, é verdade. Quando são escalares. Mas se você tiver uma matriz A vezes uma matriz B, isso aqui é diferente da matriz B vezes a matriz A. E isso gera muita confusão, hein? Por isso que eu bato tanto nisso. Às vezes, você até é possível fazer A vezes B, mas não é nem possível fazer B vezes A. Porque o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, né? O número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não for verdade, você nem tem permissão para multiplicar as matrizes. Isso nós vamos ver mais adiante, como multiplicar matrizes, que é um pouco mais difícil do que só multiplicar elemento a elemento. E agora vamos aos conceitos triviais, né? Essa matriz é uma matriz 3 por 4. Né? Claro que é 3 por 4, tem 3 linhas e 4 colunas. Fácil. Essa é uma matriz 2 por 2. Tranquilo. Quando ela é quadrada, você pode dizer que ela é de ordem 2. Essa aqui você não pode dizer que é de ordem 3 ou 4. Essa barra dupla também é uma forma de representar uma matriz, mas quando se coloca barra dupla, se deseja o determinante de uma matriz. Mas aqui seria um verdadeiro absurdo eu pedir o determinante, porque o determinante só existe em matrizes quadradas. Então, essa daqui é uma matriz 4 por 3, porque ela tem 4 linhas e 3 colunas. Tá? Determinante só existe de matriz quadrada, assim como matriz inversa. Tem algumas matrizes quadradas que nem inversa tem, mas quando a matriz não é quadrada, é impossível achar matriz inversa. Nós vamos descobrir já já o que é matriz inversa. Olha aqui, ó, matriz linha, matriz coluna. Não é difícil, ninguém precisa ensinar isso. Isso aí é só imaginar, né? Triangular superior, essa aqui já tem que pensar um pouquinho mais, mas se te diz triangular superior e se te dá essa matriz aqui como exemplo, você já entendeu. Né? Os elementos da inferior são 0. Né? Triangular é essa daqui. Né? Ou também diagonal. Tá? Então, essa aqui é uma matriz que pode ser chamada de triangular ou diagonal. Tá? Ou escalar ainda. A triangular inferior é aquela que só tem elementos não nulos na parte inferior da diagonal principal, né? Essa aqui é na parte inferior da diagonal principal. A outra lá é na parte superior da diagonal principal, né? Essa aqui, ó, é só na diagonal. Essa aqui é só na diagonal. Tá? Então, essas aqui também são chamadas de matrizes diagonais, apesar de não estar escrito aqui. Matriz unitária não é quando todos os elementos são 1, é só quando a diagonal é 1 e o resto é 0. Tá? Qualquer matriz multiplicada pela matriz unitária resulta na mesma matriz. É o equivalente a multiplicar um número por 1. Essa matriz também é chamada de identidade. Vou escrever aqui também. Essa aqui também é chamada de diagonal. Matriz nula, né? Aí ela não precisa ser quadrada. É aquela que contém todos os elementos 0. É aquelas que, somada a outra matriz, simplesmente não vai mudar nada. Mas algumas, matriz simétrica, né? Me lembra do espelho. Né? O espelho, notadamente, ele tem que estar num lugar muito especial, que é a diagonal principal. Se eu colocar um espelho aqui, o que está para cima do espelho é igual ao que está para baixo do espelho? Sim. Então, é simétrica. Essa matriz é simétrica em torno da diagonal principal. Se eu colocar o espelho aqui,
Veja que eu estou usando a lógica, eu não precisa decorar nada, tá? Se eu colocar um espelho aqui, o que está para cima é igual? Claro que não, mas é quase. O que está para cima é quase igual, é só trocar o sinal. Então, tem um nome especial que é antissimétrica. Agora, como é que eu sei se duas matrizes são iguais? É só seguir a lógica. Será que a matriz A é igual à matriz B? Vamos ver. Aqui é 4, aqui é 4. Bom, por enquanto está igual. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é y. Só se y fosse 1. Aqui é 2, aqui é 2. Aqui é 1, só se x for 1. Aqui é 3, só se z for 3. Então, elas são iguais somente se o que está escrito aqui. Ó. Só se cada elemento, um for igualzinho ao outro. Não existe outra forma delas serem iguais. Então, é facinho, né? Cada elemento tem que ser igual ao elemento respectivo para elas serem iguais. Eu poderia dizer que até aqui eu aprendi muito pouco. É tudo bastante lógico. Mesmo se eu quiser somar duas matrizes, né? É natural que eu só posso somar duas matrizes de mesmo tamanho. Né? Então, essa matriz aqui, a matriz A, né? Essa aqui é a matriz A, e essa aqui é a matriz B. A tem 3 linhas e 2 colunas. Eu só vou poder somar com uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Não vai querer me somar com uma matriz com tamanho diferente. Não dá. Né? É como somar banana com pedra. Quantas frutas tem? Não dá para somar banana com pedra. Eu posso somar banana com maçã, mas banana com pedra eu não posso somar. E a soma também é de elemento a elemento. Então, menos 2 mais 1, né? Menos 1. 5 mais 12, 17. 4 menos 5, menos 1. 0 mais 2, 2. E assim você vai fazendo com todos os elementos. As propriedades são iguais às da soma comum. Então, eu não preciso me preocupar com as propriedades da soma. Aqui, só com a da multiplicação. Né? Mas com a da soma não tem problema nenhum. A mais B igual a B mais A, essa outra também, né? Tanto faz o que soma antes ou depois. Né? Existe um elemento neutro também, né? Existe um elemento neutro, que é a matriz nula, né? Todos os elementos zero. Matriz definida por zero. Veja que esse zero eu poderia ter escrito assim, esse zero está negrito, né, para dizer que é matriz. Eu poderia ter escrito também esse zero assim, para dizer que era matriz zero. A gente tem que ficar atento, né? O negrito significa matriz ou vetor. Né? E o itálico, né? E o itálico significa um escalar. Fica ligado nos livros, essa é a anotação também, né? Elemento oposto também existe, né? Que é justo a matriz que somada à original dá zero. Né? Então, qual que seria o elemento oposto dessa matriz aqui, B? Então, eu vou escrever aqui oposto da B, né? Que é o nome da matriz. É bastante fácil, é menos 1, 0, menos 12, 5, 0 e menos 2. É o elemento oposto. Fica tranquilo, né? Só colocar menos 1. Multiplicar por menos 1. Outra operação aqui, que me parece bastante fácil também, é multiplicar o número, um escalar, um númerozinho comum, por uma matriz inteira. É só multiplicar esse número por cada elemento lá dentro. Isso não é multiplicação de matriz. Isso é multiplicação de um escalar por uma matriz. De um número por uma matriz. Tá muito simples, aqui está o resultado. E as propriedades também são propriedades muito simples, tá? Então, se eu tiver 2 escalares, eu posso multiplicar primeiro um e depois o outro. Né? Se eu tiver uma soma de escalares, né, eu posso aplicar distributivo, que seria, na verdade, uma bobagem. Eu prefiro somar esses dois para depois multiplicar. Né? Se eu tiver também um escalar que multiplica a soma de duas matrizes, eu posso aplicar distributiva ou primeiro somar as duas para depois multiplicar, tanto faz. Tá? E que 1A igual a A. Tá?
Então, são bastante intuitivas essas propriedades até aqui. De forma exagerada, eu poderia dizer aqui que não aprendi muita coisa. Só seguindo a lógica, eu compreendo tudo. Agora, eu talvez aprenda alguma coisa. Como multiplicar essas duas matrizes? Vou fazer uma análise aqui. Primeiro, é possível a multiplicação, porque depois do igual tem um resultado. Então, essa multiplicação é possível, não tem nenhum slide aqui para enganar ninguém. O número de linhas da primeira matriz é 2, da matriz A, e de colunas é 3. Da segunda matriz, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. O produto de duas matrizes, ele se dá como se fosse um produto escalar. Tipo, dois números eu só faço vezes, mas 2 vetores, eu tenho 2 tipos de produto entre vetores, que são o produto escalar e o produto vetorial, que nós vimos lá, vocês viram em GA. Então, quando eu multiplico um vetor, por exemplo, 2 e 3, eu tenho um vetor V, e vou multiplicar por um vetor U, menos 1 e 2, e isso aqui não é fazer, não é fazer 2 vezes 1, e jamais, isso aqui, vou fazer o errado agora aqui, ó, errado. U vezes V não é menos 2 e 6. Não é, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Você descobriu que você pode fazer U escalar V e U vetorial V. Entre vetores, você faz o produto escalar ou o vetorial. O vetorial vai te retornar um vetor. E o escalar vai te retornar um número, um escalar. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer só o escalar. 2 e 3. Escalar com menos 1 e 2. Tá? Isso aqui vai dar menos 2 mais 6. Deixa eu apagar aquele vetor lá, porque não é um vetor, é a resposta. Menos 2 mais 6 dá 4. Tá? Então, veja que eu saí, o produto de 2 vetores deu um número. Por isso que o nome é produto escalar, porque retorna um escalar. O produto desses 2 vetores vai dar um terceiro vetor. Tá? Não faz nem... E um terceiro vetor com uma componente Z. Eu tenho que colocar ainda teria que colocar um 0 aqui, ó, porque só faz sentido falar em produto vetorial em 3D. Mas vamos esquecer o produto vetorial agora, porque vai ser um produto escalar feito entre as matrizes. Vai ser essa linha escalar essa coluna. Então, se eu fizer o produto escalar, eu vou ficar com da linha 1 pela coluna 1, que vai ser esse primeiro elemento aqui, ó. Vai ser o produto escalar da linha 1 com a coluna 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Linha 1, coluna 1. Agora eu vou fazer linha 1, coluna 2. Daí eu vou para esse elemento aqui, ó, da linha 1, coluna 2. Vai ficar 2 vezes 4, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1. 8 aqui. E como é que eu faço para achar esse terceiro elemento? Bom, ele está na primeira linha e terceira coluna. Então, multiplico a primeira linha, faço o produto escalar da primeira linha pela terceira coluna. 2 vezes 5, mais 1 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 1. Então, 10 menos 2, 8. Eu vou terminar aqui porque a multiplicação, ela exige um pouco mais de cuidado, tá?
Esse elemento aqui é o elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, segunda linha vezes primeira coluna. Vezes escalar 0 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0. Perceba que eu trato esse aqui como se fosse um vetor e esse aqui como se fosse outro vetor. Agora eu tenho o elemento da segunda linha e segunda coluna. Então, vai ser segunda linha vezes a segunda coluna. Então, aqui vai ser 0 vezes 4, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 1, que vai dar o menos 2. E, finalmente, o último elemento, né, que é a segunda linha e terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, 0 vezes 5, mais 1 vezes menos 2, mais 2 vezes menos 1. Menos 2, menos 4. Percebam que essa multiplicação só é possível quando o número de colunas da primeira, olha aqui, ó, quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Para fazer o produto escalar entre dois vetores, os vetores têm que ter o mesmo tamanho. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é devido ao produto escalar, né? Dessa linha por essa coluna. Então, o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Senão, nem tem como fazer o produto. Outra coisa a se observar, não tão importante, mas importante também. A matriz resultado vai ser 2 por 3. Tanto é que eu vejo aqui, ó. O resultado é 2 linhas e 3 colunas. O principal mesmo é isso aqui, ó. Se não tiver isso aqui, nem adianta começar a multiplicar. A gente poderia tentar fazer o contrário agora, né? Fazer a matriz B vezes A. O que vocês acham? Eu vou tentar isso. Eu vou copiar essa matriz e vou colocar lá no nosso quadrinho branco. Bruno, com relação à tua pergunta, sim, se ela é 3 por 3, você pode simplesmente dizer que ela tem ordem 3, tá? Eu só vi agora aqui no chat a pergunta. Se elas forem quadradas, né, basta dizer que ela é de ordem tal. Bom, essa aqui é a matriz A, essa é a B. Agora eu vou fazer B vezes A. A B é 3, 4, 5. Só para ver se dá a mesma coisa. Eu fiz tanta propaganda antes que não dava, né? Só me falta dar a mesma coisa, aí vai ficar bonito. Bom, a primeira matriz, agora ela é 3 por 3. E a segunda é 2 linhas por 3 colunas. Antes de sair multiplicando, eu vou verificar se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Não é. Não posso nem multiplicar. A multiplicação não é nem definida. Veja bem, porque eu teria que fazer o produto escalar desse vetor com esse. Como é que eu vou fazer o produto escalar de 3, 4 e 5 com 2 e 0? Não tem, porque tem que ser x com x, y com y, z com z. Ele nem tem componente z. Então, não dá. Vejam, então, que produto de matriz já não é uma coisa tão simples. Propriedades importantes. Você pode multiplicar B com C antes ou A com B antes. Você não pode trocar a ordem.
não trocar a ordem. Vocês já estão entendendo bem por quê. Tá? Isso você pode, isso aqui está ok. Você pode multiplicar esses dois antes desses dois, sem problema. O que você não pode é fazer CAB. Tá? O que importa é a ordem, que continue, A, B, C. Tá? Trocou a ordem, não dá certo. A distributividade, tranquilo, dá igualzinho como nós estamos acostumados, não tem problema nenhum. Tá? O único problema é a ordem. Tá? Não esquecer da ordem. Esse é o problema. O resto é tudo intuitivo. O que não é intuitivo? O que eu aprendi hoje é que o produto de duas matrizes não é tão simples, é um produto escalar de um vetor pelo outro, né, da linha pela coluna, e que eu não posso trocar a ordem. Né? AB não é igual a BA. O engraçado é que, às vezes, até é possível fazer AB e BA. Eu vou pegar aqui uma matriz A e uma matriz B agora e vou multiplicar AB e BA. Tá? Só que ambas as matrizes vão ser quadradas, então vai ser possível tanto a ida quanto a volta. Vou escrever aqui uma matriz A maiúsculo, para ficar mais bonito, já que é matriz. E matrizes, vamos pegar uma 2x2 já para ficar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, B, eu vou fazer B igual a 2 vezes A. Só para preguiça de digitar. Tá? Então, A vale 1, 2, 3, 4, e B vale 2, 4, 6 e 8. Né? Ó, multipliquei por um escalar, é a mesma coisa que multiplicar cada um por um escalar. Né? Como eu disse antes, A mais B é igual a B mais A, não tem problema nenhum, tá? B mais A. Tá na mesma. Tá na mesma. Agora, A vezes B. Será que B vezes A dá a mesma coisa? Certamente não. Pelo menos eu fiz propaganda que não. Que sacanagem, né? É por causa dessa particularidade que eu coloquei aqui. Eu vou digitar valores para B, ao invés de dizer que ela simplesmente é o dobro, tá? Ia, seu Ângelo. Aqui eu vou colocar 7. Só muda 1, que eu acho que já muda tudo. Agora vocês já perceberam, né? Ó, A e B, uma não tem nada a ver com a outra. O A mais B igual a B mais A. Né? Vou colocar ele aqui em cima. Fica igualzinho. Mas o A vezes B não é igual ao B vezes A. Não é igual. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu acho que eu já falei o suficiente para não ter dúvida com isso aí mais. Muito bem, encontre o produto AB quando A for esse valor, né, for essa matriz, e B for aquela. Bom, eu não vou fazer isso vocês vão olhar em casa, né? Vocês vão fazer o produto escalar desse por esse, né? Dessas linhas por essas colunas. Eu vejo que é possível, porque é um vetor 3 e outro vetor 3. Então, sim, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Né? E esse aqui foi o resultado. Né? Veja que o resultado foi uma matriz, 2 linhas e 4 colunas. Né? Sim, tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Né? Essa aqui é 2 por 3 e essa aqui é 3 por 4. Né? Esses dois têm que ser iguais e a matriz resultado vai ficar 2 por 4. Certinho, né? E aqui ainda de lambuja aparece o seguinte, ó, o lado de dentro, né? O lado de dentro aqui, né? Tem que ser igual, né? E a matriz resultante vai ser os números de fora.
Agora pede-se, né, para aquelas mesmas matrizes do exemplo 5, né, aqui é 6, lá era 5, encontrar o produto BA. Primeiro vamos ver se ele é possível, né? B vezes A. Vou escrever aqui. B, que é 3 por 4, vezes A, que é 2 por 3. Bom, é um bom exemplo, né? Porque nem é possível esse produto. O produto é indefinido. Aqui são simplesmente alguns exercícios, né? E eu vou deixar para vocês, fica muito chato eu fazer todos eles aqui, né? E não vai haver grande aprendizado olhando alguém fazer conta na tela. Vocês vão ter que colocar a mão na massa aí. Vamos a um exemplo motivacional de matrizes, né? Imagine, claro que aqui está um exemplo simples, né? Numa empresa a coisa é muito mais complicada e quem for fazer o software vai ter que entender de matrizes. Imagine que o almoxarifado de uma empresa, o da Udesc, né, precisa de materiais e a Udesc vai fazer uma compra centralizada porque tem os seus vários campos, né? Aqui no caso só tem dois campos, né? A filial 1 e a filial 2. Essa matriz não tem nada a ver com a matriz da empresa, tá? É a matriz número 1, a matriz número 2 e aqui a matriz número 3. Tá? Então, a empresa tem duas filiais, seria como, imagine a Udesc, se tivesse só dois campos, tem muito mais, né? E aqui são o que a Udesc precisa comprar. Então, precisa comprar 4 resmas de papel para o campus 1, 5 resmas de papel para o campus 2, né? Uma caixa de clips para cada campus, 2 caixas de canetas para o filial 1 e 9 para a filial 2. Então, essa matriz aqui dentro, claro que a matriz é só o que contém os números, né? Essa matriz, ela tem 2 linhas por 3 colunas. Né? As linhas representam os campos e as colunas os materiais. Essa aqui é a matriz das necessidades, né? Daí o cara vai fazer um orçamento. Aqui tem o orçamento. Ele fez um orçamento, para ficar fácil aqui, só com 2 fornecedores. Poderia ter feito com mais. E aí ele sabe o preço da resma de papel do fornecedor A, do B, o preço da caixa de clips do A, do B, das caixas de caneta do A e do B. E aqui eu tenho uma matriz também. Aqui é uma matriz 3 por 2. E eu quero comprar tudo do mesmo fornecedor. Eu não vou ver, isso é mais barato ali, vou comprar ali. Isso é mais barato ali, vou comprar ali. Não, daí de repente eu gasto com transporte. Não vale a pena. Eu tenho que pegar tudo de um fornecedor só e quero o mais barato. Então, vou pensar o seguinte, eu tenho uma matriz, a primeira matriz, ela é de filial por material. Eu quero multiplicar por uma outra matriz, né, que seja de material, tem que ser igual, né? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. De material por qualquer coisa, aqui é por fornecedor. Veja que a matriz resultado desse produto, né, vai ser uma matriz de filial por fornecedor. Que é essa matriz aqui, que é a matriz produto. Claro, é uma matriz 2 por 2. Porque tem 2 filiais e 2 fornecedores.
E a que conclusão que eu chego? Eu chego que a filial 1 deveria comprar tudo do fornecedor A. E que a filial 2 deveria comprar tudo do fornecedor B. Então, aqui é como se os campos, eu falei o desk inteiro, mas aqui é como se cada campus comprasse para si mesmo, tá? Então, é melhor para a filial 1 comprar tudo do fornecedor A e para a filial 2 comprar tudo do fornecedor B. Tá? Porque esse aqui é o custo para a filial 2, o preço que o fornecedor B está cobrando, total, é 374. E o A é 300. Então, compra daqui. Para a filial 1, compra do fornecedor A, que é mais barato. Claro que aqui você não precisa aprender matriz, você faz na mão, numa boa, só usando um pouco de lógica. Mas mesmo, vamos, a própria UDESC, que tem aí uns 10 campos, né, você já tem uns 10 campos e tem, do ponto de vista público, quanto mais fornecedor, melhor, você tem uns 30 fornecedores aí já vale a pena fazer conta com matriz, né, e não com na mão, você vai se perder fazendo na mão. Então, as matrizes, elas são muito bem-vindas.